Você sabe como está a saúde financeira da sua empresa? No Sincovat Entrevista de hoje eu recebo o consultor financeiro do Sebrae, Eduardo Nascimento. Eduardo, muito obrigado pela sua participação em nosso programa. Queria que você falasse qual a importância do planejamento financeiro para os micro e pequenos empresários ou para todas as empresas. O planejamento financeiro ele é importante para que o empresário não seja pego de surpresa. Através de ferramentas de gestão, como demonstrativos de resultado, fluxo de caixa, o empresário ele pode projetar o desempenho da empresa no tempo. Ferramentas como fluxo de caixa, onde ele vai fazer a previsão de entradas e saídas de recurso financeiro da empresa dele, monitorar e planejar o capital de giro da empresa. Demonstrativo de resultado é uma outra ferramenta onde ele pode projetar o lucro da empresa e também obter indicadores como margem de contribuição, ponto de equilíbrio, entre outros aspectos que podem fazer com que ele esteja melhor preparado para enfrentar a concorrência, e as malésias que possam ocorrer, no ambiente. Eduardo, para quem está nos assistindo agora, ainda não tem uma empresa, mas está pensando em ser um futuro empreendedor. Qual é o primeiro passo relacionado à parte financeira que ele tem que tomar? O primeiro passo é ele pensar e elaborar um plano de negócios, estudar e monitorar o mercado consumidor, o mercado fornecedor e o mercado concorrente. Através desse estudo, ele vai poder também realizar um estudo de viabilidade econômico-financeira, projetar todos os seus custos e despesas fixos e variáveis, a sua necessidade de capital de giros e resultados da empresa. Quando se fala em planejamento financeiro, a palavra assusta muita gente. O pequeno empresário que tem, por exemplo, uma padaria ou até mesmo um barzinho num bairro, isso não é comigo, isso é para grandes empresas. Qual é a dica que você dá para esses pequenos negócios, proprietários dos pequenos negócios? Nós temos hoje cerca de 50% das empresas encerrando suas atividades no quarto ano de atividade. A primeira falta que os empresários cometem é o planejamento prévio, e a segunda é a falta de amadurecimento administrativo. Então, para que o empresário ele inicie uma empreitada, ele tem que tomar cuidado. Não basta apenas saber fazer ou gostar de fazer. Tem que conhecer outros atributos e não ser pego de surpresa. Por exemplo, vamos supor que eu faço uma pizza, a melhor pizza da cidade, e pretendo ser empresário e deixar meu emprego. Sou um pizzaiolo, não quero mais trabalhar. Quero abrir uma empresa e ter um negócio próprio. Eu tenho que pensar que vou trabalhar muito mais do que 8 horas por dia, porque ao deitar a cabeça no travesseiro eu tenho que pensar em fechar negócios, atrair clientes, pagar as contas, então eu tenho que entender muito mais. Não posso de maneira alguma, como empresário, misturar as finanças pessoais com as finanças empresariais. É outro fator que leva as empresas à mortalidade também. Então, o empresário tem que trabalhar o seu comportamento, porque muitas empresas encerram as atividades em função do comportamento empresarial, para depois, aí sim, trabalhar a gestão da empresa e estudar o mercado. Bom, acho que um item que a gente tem que falar é com relação à formação de preço de venda. Como você disse, o pizzaiolo vai lá e ele tem a noção de qual é o valor daquela pizza que o patrão dele, no caso, vende. Mas como será que ele formou esse preço? Como que é essa formação do preço de venda? Do que o empresário tem que tomar cuidado? A formação do preço de venda ela engloba diversos fatores. Primeiro, a gente tem que entender que quem determina o preço de venda é o mercado, não é o empresário. Eu tenho que entender se o mercado está disposto a pagar, se o cliente está disposto a pagar pelo meu serviço ou pelo meu produto o que eu quero cobrar. O preço de venda ele tem que atender à necessidade de mercado e também deve cobrir todos os custos e despesas da empresa, deve cobrir também todos os custos diretos e também deve oferecer à empresa rentabilidade e lucratividade. A gente tem que entender o seguinte, muitos empresários acham que preço competitivo é preço baixo. Não é isso. O preço competitivo é aquele que você consegue estabelecer e se manter vivo, perene no mercado. É aquele que vai te trazer lucro, como eu já falei, e que também ele vem como uma contrapartida, ele vem como um benefício em relação ao valor agregado que você oferece ao seu cliente. Muitas empresas conseguem cobrar mais porque oferecem um valor agregado em relação aos concorrentes. E aí os clientes acabam ficando fidelizados a essa empresa e o preço de venda passa a não ser um problema. Você falou em fluxo de caixa logo no começo da nossa conversa. Por que é tão difícil
esse tal do fluxo de caixa? Porque tem gente que não entende e acaba, né, a empresa acaba fechando as portas por ter o problema localizado nesse fluxo de caixa. O fluxo de caixa, na realidade, ele não é difícil, né? Ele não é uma ferramenta difícil de lidar. Muitas vezes é um processo novo dentro da empresa, né? Então, assim, quem nunca fez, no comecinho pode até errar, pode até patinar um pouco. Mas é igual andar de bicicleta. Depois que você faz, depois que você começa a aprender a lidar com isso, você fica craque, né? Nada mais é do que você fazer o controle de entradas e saídas de recursos financeiros e projetar isso no tempo. O fluxo de caixa, nós costumamos falar o seguinte: ele está para o empresário como uma bola de cristal, ela está para uma vidente. Ele fala para o empresário o que vai acontecer lá na frente. Então, assim, inclusive o sintoma do empresário que não faz o fluxo de caixa geralmente é perder o sono, né? Então, puxa vida, eu vendo, e em determinado momento eu sei que daqui a 2 ou 3 dias eu não vou ter dinheiro suficiente no caixa para saldar as dívidas. É um sintoma de quem não faz o fluxo de caixa. Se você faz esse fluxo, se você entende esse processo, essa dinâmica, você vai saber antecipadamente, no mínimo 20, 15 dias antes, até um mês antes, dependendo da sua maturidade, quando vai faltar dinheiro para a empresa para honrar os compromissos. E aí você tem como tomar decisão proativa. Você não perde o sono, né? Você negocia com seus fornecedores a postergação de pagamentos. Você pode negociar com seu fornecedor também, né, prazos melhores nas compras para que você tenha uma folga de caixa. Pode adiantar recebíveis, recorrer a crédito. No fim, qual é o custo menos oneroso que eu terei para atender a minha necessidade de caixa futura, né? Isso consiste a ferramenta fluxo de caixa. Eduardo, como o empresário ou o futuro empreendedor pode contar com o Sebrae? O Sebrae oferece diversos produtos e serviços para quem já tem uma empresa, como quem deseja montar um negócio. Para quem deseja montar um negócio, nós temos palestras e atendimentos individuais, né? E para quem já tem uma empresa, nós temos os mesmos produtos, além de consultorias com especialistas nas áreas de marketing, finanças, administração geral, recursos humanos, jurídico, entre outros. O Sebrae tem produtos que atendem através do coletivo com palestras, oficinas, as consultorias e atendimentos. Nós temos também hoje consultorias remotas. Se você não tem tempo, você que é empresário, não tem tempo de sair da sua empresa, pode acessar o portal do Sebrae, é o www.sebraesp.com.br, e aí agendar uma consultoria através de vídeo e voz com um consultor especialista ou através de telefone. Hoje também temos mais de 45 cursos online, onde o empresário consegue adquirir conhecimento, né? E no outro dia já está aplicando as ferramentas de gestão da empresa. Esses cursos são de 5 horas, gratuitos, com certificado inclusive, né? O link para que você acesse os cursos é o www.sebraesp.com.br/EAD, de ensino à distância. Só lembrando, então, todos os treinamentos, toda a capacitação que o Sebrae oferece, ela é totalmente gratuita. A maioria dos nossos produtos são gratuitos. Temos alguns produtos onde o empresário também ele realiza investimento. Um dos produtos que nós temos, né, é o Empretec. É um curso que não foi criado pelo Sebrae, desenvolvido pela ONU após a Segunda Guerra Mundial. E o Empretec ele trabalha o comportamento do empresário também, né? É importante ressaltar que não basta só correr atrás de se capacitar na administração, mas o empresário ele tem que se desenvolver suas habilidades, seus conhecimentos, suas habilidades, suas atitudes, para que a empresa tenha sucesso. Tá certo. Eduardo, mais uma vez eu agradeço a sua participação no nosso programa. Ok, obrigado. E o programa de hoje termina aqui. Confira também essas e outras reportagens pelo nosso site, portal5watt.com.br. Nos vemos na próxima edição. Até lá!